Aleluia, glória a Deus, graça e paz, amada igreja do Senhor Jesus. Feliz Páscoa, feliz ressurreição daquele que vive e reina para todo sempre, aquele que venceu a cruz, aquele que venceu a morte, que encarou o inferno e foi vitorioso sobre ele para nos dar a vida que ele conquistou ao se entregar por nós. Quantos são felizes por esse dia glorioso? Levanta sua mão no céu e dá glória a Deus. Diga: para sempre ser exaltado o meu Senhor, que vive, que reina para todo sempre. Ele é Deus e nós somos seus filhos. Levante as suas mãos para os céus nessa manhã de ressurreição, de vida. E seja grato a Ele pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. E exalte o nome dele, porque ele venceu a morte, porque ele vivo está. E compartilhe, por favor, esse momento glorioso de mais uma vez sermos alcançados pelo sangue de Jesus e pela presença dele com outras pessoas. Convide outras pessoas, amigos, familiares, para juntos celebrarmos a vida do Senhor. Ele vive e reina em nós. Levante as suas mãos dos céus e dê glória a Deus. Diga aleluia, diga bendito seja o Senhor que vive. Aleluia.
dias até a consumação dos séculos. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos creem que Ele está vivo? Quantos creem que foi por você que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia? E vivo está à destra de Deus. Ele disse: vou preparar-vos lugar. Em João 11:25 Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, ele viverá. Seu amor é inesgotável, Senhor. Oh, que privilégio, Senhor, poder viver o seu amor, poder ser alcançado, Senhor. Meu nome me
dele, para todo sempre a glória seja dele. Seja dele, a glória seja dele. A ti a glória, a ti a glória, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício, a entrega do Senhor. Ninguém mais podia fazer, só o Senhor. A palavra diz que ninguém tem um amor maior do que este, de alguém dar a sua vida em favor dos seus amigos. E foi isso que o Senhor fez. Não fez por ti, fez por nós. Éramos nós que precisávamos. Foi em nosso favor, foi para o nosso bem, foi para o nosso benefício. E hoje só podemos lhe render louvor. Hoje só podemos lhe render glória, só podemos lhe render aleluia. A ti somente, a glória seja a ti somente, a ti, Jesus. God.
essa manhã em que estamos em Tua presença, para a Tua glória. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia, glória ao nome do Senhor. Meu Deus, que tremendo, que presença maravilhosa, que presença, oh meu Deus, aleluia, louvado seja o Teu nome. Glória a Deus, graça e paz, igreja vitoriosa do Senhor. Que bom que estamos juntos neste domingo tão especial. Estamos hoje aqui juntos celebrando a Páscoa. Feliz Páscoa para você, feliz Páscoa para a sua casa, feliz Páscoa para a sua família. Estamos hoje aqui celebrando mais uma vez a ressurreição do nosso lindo Senhor Jesus. Aleluia, que tremendo, que bom que estamos juntos nesta manhã tão festiva, uma manhã tão cheia de graça e de favor de Deus. E dentro desse mover que já está acontecendo aqui em nossa vida, estamos juntos no Senhor, ligados na fé. Eu quero convidar você, por favor, a ir comigo em um texto muito conhecido, que é o livro de Mateus, em Mateus capítulo 27, Mateus capítulo 27, verso de número 50. Vai comigo em Mateus 27, verso de número 50. Antes de ler o texto, eu quero convidar você a ser um instrumento de Deus, um anjo do Senhor na vida de alguém. Eu tenho certeza que essa palavra vai abençoar muito o nosso coração, porque é uma palavra que o Senhor reservou para esse dia, um dia tão especial. Mas hoje o Senhor me falou muito forte no coração, de nós convidarmos pessoas, e principalmente se você conhece alguém que está desviado do Evangelho, está afastado dos caminhos do Senhor, convide essa pessoa agora. Você conhece alguém que está distante do Senhor, que se afastou do Evangelho de Jesus Cristo, que se afastou da casa do Senhor, se afastou da igreja? Então vai agora, pega esse aviãozinho aí agora, eu vou estar orando agora com você, vamos ligar a nossa fé, de que Deus vai fazer o mover. Faça agora o convite, chame alguém agora, toque no aviãozinho agora e chame mais alguém, principalmente se você conhece alguém que está afastado, quem sabe um amigo, um familiar. Convide essa pessoa agora, convide quantos você desejar, quantos você quiser agora, faz o convite, antes de entrarmos na palavra, dê a oportunidade dessa pessoa ouvir a palavra, e quem sabe, por uma obra do Espírito Santo, ela reconhecer a ação do Espírito Santo para trazê-la de volta aos caminhos de Deus. Vamos orar juntos, querido Senhor, em nome de Jesus, enquanto estamos agora neste mover, em que estamos lembrando de pessoas, tendo o nosso coração agora aquecido pelo Senhor, de lembrar de mais alguém, quem sabe de um familiar, quem sabe de um amigo, quem sabe, meu Deus, de um colega de trabalho, um colega de faculdade, um colega da escola. Meu Deus, nós podemos agora convidar esta pessoa. Meu Deus, não é tão difícil, mas meu Deus, quanta diferença este convite pode fazer na vida de alguém. Meu Deus, quantas pessoas estão agora precisando só de uma oportunidade? Meu Deus, se este é o dia, é um dia especial, é Páscoa, meu Deus, é um dia de cura, de vida, de libertação, é um dia do poder do sangue, é um dia do poder da ressurreição. Então, Senhor, age agora, usa as nossas vidas e vai agora, Senhor, tocando. Eu sei que o Senhor reservou este dia para falar ao coração dos teus filhos, das tuas filhas, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Então nós vamos entrar aqui em Mateus capítulo 27, e a Bíblia nos diz assim, no verso de número 50, diz assim: então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu espírito. Aí a Bíblia continua dizendo: e naquele momento a cortina, o véu do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu e rochas se partiram, e as sepulturas se abriram em muitos do povo santo que haviam morrido
ressuscitaram. Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém pode dizer aleluia? Meu Deus, que tremendo! Meu Deus, quanta coisa o Senhor quer trazer ao nosso coração. A primeira coisa que eu quero ministrar hoje para vocês, baseado no texto que o Senhor está nos dando, é a ideia de que quando Jesus ele dá o brado na cruz, o seu brado ele tem uma força no mundo espiritual tremendo enquanto ele está na cruz. Porque o brado que Jesus deu na cruz foi exatamente de que todas as coisas estavam ali sendo consumadas. A obra que o Pai havia dado a Jesus para cumprir, ele estava realizando. Então Jesus gritou na cruz, tetelestai, que significa está feito, está realizado, está completo. A obra toda foi feita, não havia nada mais a fazer. E por isso é muito perfeito quando Jesus dá o brado dizendo: o que eu tinha de fazer eu já fiz, eu já realizei, a obra está completa. Então é somente aí Jesus se permite morrer. Jesus foi crucificado às 9 da manhã, ao meio-dia houve trevas sobre a terra, mas às 3 da tarde Jesus se permite morrer. É quando Jesus entrega seu Espírito, e eu tenho falado muito sobre isso nos últimos dias. Eu tenho dito para vocês que Jesus não foi assassinado, Jesus não foi morto pelos homens, Jesus entregou sua vida. Jesus, ele é o sacrifício, ele é a oferta. Por isso que quando Jesus bradou está feito, então ele permitiu o seu corpo morrer, ele estava se entregando ao Pai. Foi uma entrega. Ele decidiu, não somente o dia, ele decidiu a hora que ele iria morrer. Isso é soberania. Ele é soberano. Ele não só decidiu o dia que ele iria morrer, ele morreu no dia em que ele disse, e foi na hora em que estava previsto. E daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Ok. Quando Jesus então entregou o Espírito dele, a Bíblia diz que aconteceu algo. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. E como vocês sabem, nada na Bíblia é por acaso. Todas as coisas guardam ali mesmo uma revelação de Deus, um segredo espiritual, um tesouro escondido. É por isso que precisamos nos debruçar sobre a palavra, na orientação e na como é que eu poderia dizer, na ação do Espírito Santo, para que possamos ter a compreensão da revelação da palavra, para que a palavra salte diante dos nossos olhos. E ainda que, quando a gente usa essa linguagem em português do véu, e que não há nada de errado, fala do véu do templo, na verdade o véu do templo era uma cortina, e essa cortina, ela era espessa, era uma cortina de aproximadamente 12 centímetros de espessura, e era uma cortina de 18 metros de altura. Essa cortina tinha 3 cores, púrpura, escarlate e azul, e ela estava toda composta de bordados de querubins. Então, na verdade, o véu do templo era uma cortina espessa e comprida, e essa cortina do templo, ela não existia apenas nessa fase aqui, porque escute, este templo que teve a sua cortina rasgada em duas partes, de alto a baixo, é o templo que foi reformado por Herodes. Este templo não é o mesmo templo que foi construído lá atrás por Salomão. O templo de Salomão já havia sido destruído. Mas antes do templo de Salomão, a Bíblia fala do tabernáculo, e que no tabernáculo também existia a cortina, o véu, e o véu existia para separar o lugar santo do lugar santíssimo.
Os sacerdotes podiam se mover no lugar santo, mas apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia atravessar o véu. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia passar pelo véu, e não podia passar pelo véu no momento que ele quisesse, da forma que ele quisesse. Ele primeiro precisava derramar o sangue da expiação por si mesmo, e só depois passar o véu, uma vez por ano. Então, no tabernáculo existiu o véu, no templo de Salomão existiu o véu, e no templo que foi reformado por Herodes também, ou a cortina do templo. E a cortina ali do templo fala de separação. Toda vez que alguém olhava para a cortina do templo, o véu do templo era a imagem da separação. Guarde bem isso. O véu, a cortina do templo, de 12 centímetros de espessura, 18 metros de comprimento, era a imagem da separação. E essa imagem era reforçada pelos querubins bordados na cortina. Por que, pastor? Vamos lá, volta comigo aqui no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3, vai lá comigo no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz assim, Gênesis 3, verso de número 24, se você está comigo, diga aleluia. Se você encontrou, diga reino. Gênesis capítulo 3, 24 diz, olha bem o que o texto diz, a palavra é toda perfeita. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Escute bem, a imagem dos querubins bordada na cortina reforçava a ideia que eu falei. A cortina era a imagem da separação. Os homens não podiam entrar no lugar mais sagrado, mais santo do templo. Eles não podiam. Então a cortina era uma imagem de separação, e era reforçada pela imagem do querubim. O querubim é comumente conhecido na Bíblia, os querubins, como os guardas da santidade de Deus. Falamos muito dos querubins nos livros dos profetas, mas a primeira menção dos querubins não está nos livros dos profetas, mas está aqui no princípio, no Bereshit, no livro de Gênesis. E a Bíblia diz que a primeira vez que os querubins apareceram aqui na história do homem foi para impedir o acesso do homem ao jardim, que era o santuário. Lembre-se, o primeiro santuário da história humana foi o Jardim do Éden. O Jardim do Éden não era toda a terra. O Jardim do Éden era o santuário que Deus fez para o homem. O homem não podia mais entrar no jardim, ter acesso à árvore da vida, e ele estava impedido pelo querubim. Então o querubim representava a perda do acesso do homem a Deus. Se você não ouviu o estudo que eu fiz na sexta-feira no meu Instagram, ficou gravado lá. Busque depois e vá ouvir o estudo que eu faço sobre o que aconteceu quando o homem caiu, que ele perdeu. O homem não somente perdeu a imagem, ele também, com a perda da imagem, ele perdeu o acesso. Quando o homem deixou de ser quem ele era, ele também perdeu os privilégios de ser quem ele era. Muito forte isso. Então, se você quer aprender mais, vai lá no meu Instagram depois e ouça esse estudo, está salvo lá, sobre desfigurado, é o título do estudo. Ok, então a Bíblia nos mostra que a cortina, o véu, era a imagem da separação, e esta imagem era reforçada pelos querubins bordados.
Porque os querubins, a primeira menção deles na Bíblia é que eles estavam ali, posto por Deus para impedir o acesso de Adão e Eva ao santuário. Eles não podiam entrar, eles perderam acesso. Tanto que eles viveram livremente sobre o restante da terra, mas não tinham mais acesso ao jardim, não tinham mais acesso ao santuário. Deus não os expulsou da terra, Deus os expulsou do jardim. Muito forte isso. Ok, com a perda da imagem, o homem perdeu o acesso. E como eu disse, o querubim estava ali, bordado naquela cortina, espessa e comprida, para lembrar o homem o que ele havia perdido. Mas como eu disse para vocês, nenhum detalhe na Bíblia é desprezível ou deve ser deixado de lado. E aqui eu quero começar a falar acerca desses 12 detalhes. O primeiro detalhe da Bíblia aqui, com relação ao momento em que Jesus brada, está feito, está consumado, está realizado e entrega o Espírito dele, a Bíblia diz então que o véu do templo, que representava essa imagem de separação, ele se rasga. Primeiro detalhe, a Bíblia diz, ele se rasgou em duas partes. Eu já vi pessoas, inclusive também em filmes, trazer uma ideia de que o véu se rasgou por causa do terremoto. Mas você não precisa ser um teólogo ou um habilidoso rabino para perceber que o véu rasgou antes do terremoto, porque o texto diz: então o véu se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Aí a Bíblia diz: e depois houve um tremor sobre a terra, e então os túmulos se abriram. O que fez os túmulos se abrirem foi o terremoto. A cortina se rasgou antes. A cortina se rasgou assim que Jesus entregou o Espírito dele. A sequência é: Jesus brada, entrega o Espírito, o véu se rasga, vem o terremoto, os túmulos se abrem e os santos são vistos em Jerusalém. Os santos ressurretos. Ok. Se você está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Se você está claro para você, diga aleluia. Você está conseguindo compreender? Diga eu estou entendendo. Para mim é importante ter esse feedback. Você está entendendo até aqui? Porque eu ainda estou desenhando para você o contexto. Escreve aí se você está entendendo. Estou entendendo, estou entendendo, estou entendendo. Para mim é importante esse feedback. Se você está entendendo até aqui. Preciso que você tenha a compreensão do que Deus está falando, para que toda a clareza esteja liberada para você. E quanto mais clareza você tiver, mais forte será o impacto da verdade hoje sobre a sua vida. Então, ótimo, que bom que está claro para você. Obrigado pelo seu feedback. Escute, a Bíblia está nos dizendo então que não foi o terremoto que rasgou. Então, se não foi o terremoto, o véu se rasgar em duas partes revela para mim e para você algo chamado intencionalidade. Ok? O véu se rasgar exatamente, porque se fosse o terremoto, ele poderia ter se rasgado em várias partes. Na verdade, eu estou mais de crer que se fosse um terremoto, era mais fácil as varas que prendiam a cortina se desprenderem e cair, por causa do movimento de terra, do que necessariamente o véu se rasgar, porque eu disse que ele tinha 12 centímetros de espessura. Mas enfim, o texto mostra que o véu se rasgou exatamente em duas partes. Isso fala que foi intencional. Havia um motivo, um propósito para isso acontecer. E eu caso isso com outros detalhes. Eu disse para vocês que Jesus foi crucificado às 9 da manhã. Que é a terceira hora. Ao meio-dia houve trevas sobre a terra, que fala da hora sexta. Na hora nona, que é às 3 da tarde, é quando Jesus brada e entrega o Espírito dele. Na hora nona é quando Jesus morre. Jesus morre às 3 da tarde. Pastor, o que acontecia às 3 da tarde? Por isso que eu disse para vocês, Jesus não foi assassinado. Os homens não mataram Jesus.
ele se entregou, ele se deu, ele é o Cordeiro de Deus, que foi ofertado pelo mundo, para a remissão, para o perdão dos nossos pecados. Ele se deu. Jesus morreu no dia que ele quis, e morreu na hora que ele quis. Bastou o que acontecia na hora nona, às 3 da tarde. Na hora nona, às 3 da tarde, lá dentro do templo, se oferecia o sacrifício da tarde. 3 da tarde era a hora do sacrifício da tarde. No templo havia sacrifício às 3 da tarde. Havia uma oferta às 3 da tarde. Jesus estava dizendo: eu estou sendo agora a oferta das 3 da tarde, a oferta da hora nona sou eu. Uau! Então o véu se rasgar tinha uma intencionalidade. Era intencional. Não foi por causa do terremoto, e não foi por causa de algum homem que resolveu se vingar do templo por causa da morte de Jesus. Algum discípulo revoltado foi lá e rasgou o véu do templo. Isso não aconteceu. Uma outra coisa que você precisa entender é que a Bíblia também diz que o véu que se rasgou em 2 partes, ele também foi rasgado de cima para baixo. E aí isso fala de que houve aqui não só intencionalidade, mas também foi autoral. Houve uma intenção e houve um autor. Intencionalidade e também foi autoral. Havia um autor. Por quê? Porque a Bíblia diz que ser rasgado de cima para baixo era algo impossível para os homens. 18 metros de altura, 12 centímetros de espessura. Não era possível um homem estar lá em cima e ter força para rasgar essa cortina. Havia um autor. Não foi o terremoto. Quem rasgou o véu de cima para baixo foi Deus. Foi como na arca. A Bíblia diz que a arca foi fechada. A arca foi fechada do lado de fora para dentro. Deus fechou a arca. Por quê? Porque apesar de Noé ter construído a arca, quem diz a hora que o tempo da misericórdia e da paciência acaba é Deus. É Deus que salva e é Deus que traz o juízo. É Deus que diz: acabou, interrompeu. Por isso que é importante você pegar essa mensagem e passar ela para outras pessoas. Há mais pessoas que precisam ouvir mensagens como essa, porque agora é que é o tempo. É o tempo da paciência, é o tempo da oportunidade. Não pense que o Covid foi uma ação de Deus, que Deus está com vontade de matar os homens. Jesus disse: a vontade de meu Pai é que todos sejam salvos. E ele diz: para isso eu vim o mundo, não para perder os homens, mas para salvá-los. Agora escute. O véu foi rasgado com uma intenção, e o véu foi rasgado por um autor. Quem rasgou o véu de cima para baixo foi Deus. O homem não poderia ter feito. Então, preste atenção aqui comigo. Eu também já assisti filmes e já ouvi mensagens dizendo que quando Deus rasgou o véu de cima para baixo, ou seja, ele foi o autor, não foi o terremoto, não foi o acidente, foi Deus. Havia uma intencionalidade em o véu ser rasgado e havia um autor, era autoral aquela ação. Rasgar o véu de cima para baixo foi Deus que fez. Mas eu já vi pregações e já vi filmes em que quando o véu se rasga, de repente é como se fosse um vento, como se algo que estava lá dentro tivesse saído, que obviamente a maioria das pessoas entendem que é o Espírito de Deus, ou a presença de Deus, como se a presença de Deus estava presa ali dentro do Santo dos Santos, do Santíssimo Lugar, e agora que o véu se rasgou, ele saiu, ele estava livre, ele podia sair dali. Só que lendo as Escrituras, você percebe claramente que a intencionalidade do véu ser rasgado em 2 partes e de cima para baixo
não aconteceu para que algo que estava do lado de dentro saísse, mas foi rasgado em duas partes, do alto para baixo, para que algo que estava do lado de fora pudesse entrar. E onde está isso? Bem, vamos para a Bíblia. O primeiro texto que eu quero ler com vocês é o texto de Hebreus 6. Vai comigo lá no livro de Hebreus, capítulo 6. Vai lá. Hebreus, capítulo 6, verso 19. Hebreus, capítulo 6. A Bíblia diz assim, vamos ler 2 versículos, 19 e 20. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior, porque Jesus entrou ali primeiro por nós, e ele se tornou nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Alguém pode dizer glória a Deus? Então, havia uma intenção em o véu ser rasgado em duas partes, de cima para baixo. Não era para algo que estava lá dentro sair, não era para a presença de Deus que estava lá dentro sair, ficar livre finalmente, o sopro do Espírito sair dali de dentro, não. Hebreus 6, 19 e 20 diz: esta esperança é uma âncora firme, a nossa fé precisa estar nisso. Qual é a esperança? Que nós podemos passar agora a cortina, o que antes não podia acontecer, agora pode. Nós podemos passar a cortina e ir para a parte interior. Mas ele diz: mas isso aconteceu porque Jesus entrou primeiro. Quem é que podia passar uma vez por ano do santo para o santo dos santos? O sumo sacerdote. Quando Jesus morreu, ele é o sumo sacerdote. Todo sumo sacerdote terreno era uma sombra dele, era apenas uma figura. Víamos as sombras para um dia imaginar o que viria. Era quando eles matavam o cordeiro, também era uma sombra do cordeiro de Deus, que morreria para sempre de uma vez por todas, daria o sacrifício perfeito. Era uma sombra do tabernáculo, a sombra, tudo sombra do que há de real, a imagem real. Então, quando Jesus atravessou o véu na sua morte, aí sim, quando ele atravessa o véu, aí o véu se rasga. Jesus rasgou o véu e ele entrou. Para quê? Ele rasgou o véu para poder adentrar. Não foi para alguém que estava lá dentro sair. Ele rasgou o véu para ele entrar. Ele entrou. Quando ele entrou, a Bíblia diz: então ele se torna o nosso sumo sacerdote, não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque o sacerdócio de Arão era temporário, o sacerdote de Melquisedeque é eterno. Ele para sempre é o nosso sumo sacerdote. Uau! Glória a Deus. Então escute, vamos dar continuidade a esta ideia aqui, ou ampliar esta ideia. Vai comigo em um outro texto, que é Hebreus capítulo 9, e coincidentemente os versículos são os mesmos. Hebreus 9, 19 e 20. Deixa eu confirmar aqui a minha referência. Perdão, irmãos, não é Hebreus 9, é Hebreus 10. Por isso que eu estava estranho. Os versículos são os mesmos, como eu disse. Hebreus 10,
verso 19 e verso 20. Os versículos são os mesmos. A Bíblia diz assim: estão comigo, diga glória a Deus. Você encontrou, diga aleluia. A Bíblia diz assim, Hebreus 10, verso 19 e 20, repetindo para ficar claro, diz assim: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Aí a Bíblia diz: por sua carne, Jesus abriu um caminho. Por sua carne, Jesus abriu um caminho novo e vivo, que é o véu que leva ao lugar santíssimo. Então escute, a Bíblia está dizendo que hoje podemos entrar com confiança por causa do sangue de Jesus. Preste bem atenção, por causa do sangue nós temos acesso, podemos passar o véu. Vou repetir, por causa do sangue nós podemos passar o véu, é o que a Bíblia diz. Nós temos toda a confiança para entrar no lugar santíssimo, pois por sua carne, ou seja, pelo véu, Jesus abriu um novo e vivo caminho. Então vamos construir aqui o que o livro de Hebreus está nos dizendo. Volte aí a imagem. O véu se rasgou de cima para baixo, e ele se rasgou em duas partes. Em duas partes fala de intencionalidade, havia uma intenção. De cima para baixo revela que foi um ato autoral, havia um autor, alguém por trás daquilo. Não foi um acidente, um incidente. Escute, o que foi que aconteceu? E estamos falando de Páscoa hoje. O que foi que aconteceu quando Jesus fez a sua ceia de Páscoa com os discípulos? E nós vamos fazer daqui a pouco, glória a Deus. Daqui a pouco nós vamos cear juntos como família. Já preparou seu pão, já preparou seu vinho, suco de uva? Nós vamos cear agora, daqui a pouquinho. Preste bem atenção. O que foi que aconteceu na ceia do Senhor, no dia da Páscoa, na sexta-feira, que iria iniciar a Páscoa? A Bíblia diz então que Jesus pegou o pão e ele partiu. Eu quero que você crie agora a imagem, o Filho de Deus com o pão, que parecia na verdade como se fosse um disco. Ele pegou aquele pão, ergueu, deu graças e ele partiu. Ele partiu em quantas partes? Em duas partes. Ele tinha discípulos à sua esquerda e à sua direita, e quando ele partiu, ele entregou. Ele disse: agora vamos repartindo entre vocês, porque este é o meu corpo, que será partido por amor de vocês. Meu Deus, a Bíblia é muito perfeita. Hebreus diz: nós podemos com confiança atravessar o véu e entrar no lugar santíssimo por causa do sangue. Aí o versículo abaixo diz: porque o véu que Jesus rasgou foi a sua própria carne. O que Jesus fez na cruz, ele se rasgou. Na cruz Jesus se rasgou, ou foi rasgado pelos nossos pecados, foi rasgado pela nossa impiedade, foi rasgado pelas nossas dores, foi rasgado pelas nossas maldições, foi rasgado pelas nossas doenças. Ele foi rasgado. E o que aconteceu quando você pegou nessa imagem Jesus e o rasgou? O sangue dele verteu. Por isso escute, Jesus gerou acesso, não simplesmente rasgando um véu, cortina ali, era simbólico, como eu disse, era uma imagem. Quando o véu se rasgou de cima para baixo em duas partes, era como se você estivesse assistindo um filme do que estava acontecendo espiritualmente.
era apenas uma projeção do que estava acontecendo espiritualmente. O que estava acontecendo espiritualmente? Jesus estava tendo o seu corpo rasgado, e ele rasgou, e quando o corpo foi rasgado, o sangue verteu, o sangue dele foi derramado. Por isso o livro de Hebreus diz: este sangue que foi vertido, que é o sangue de Jesus, é ele que nos dá acesso. Então, depois que Jesus entrou, nós podemos entrar por meio do sangue. Lembre-se, o sacerdote precisava primeiro fazer expiação por ele, derramar o sangue de um animal para ele entrar. Então o sacerdote entrou primeiro, mas antes dele entrar, ele rasgou o véu, ele rasgou a si mesmo, e ele derramou um sangue que não é de bode nem de ovelha, é o sangue do Filho de Deus perfeito, e este sangue me expia, me lava, me purifica, e eu posso entrar por meio dele. Eu posso entrar por meio dele. Alguém pode dizer aleluia? Eu entro por meio dele. O sangue dos animais no Antigo Testamento permitia o sacerdote uma vez por ano entrar. O sangue de Jesus me permite entrar agora, para sempre, porque a obra dele é perfeita. Ele gritou: está consumado, está feito. Uau! Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Que revelação tremenda do Senhor. Então eu posso entrar. Aí a Bíblia diz que o véu que Jesus rasgou foi a sua própria carne. Aí ele diz, estão ouvindo bem? A Bíblia diz que o véu que Jesus rasgou foi sua própria carne. Aleluia. Meu Deus, que tremendo isso. Que tremendo essa revelação. A Bíblia está dizendo que o véu foi rasgado. Vamos voltar para Hebreus 6. Vamos voltar ali para Hebreus 6. Volta para Hebreus 6. A Bíblia diz assim, voltando para Hebreus 6. A Bíblia diz assim, Hebreus 6, a Bíblia diz 19 e 20. A Bíblia diz: essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Verso 20. Jesus entrou ali primeiro por nós. Na minha versão também diz aqui, em outra versão diz também: entrou ali em nosso favor. Então escute, Jesus não morreu em seu próprio favor, ele morreu em nosso favor. Ele não morreu para si, ele morreu por nós. Então escute, tudo que Jesus fez, cada passo que ele deu, ele não estava pensando nele, ele estava pensando em nós. Agora sabe o que é triste? Eu quero falar isso olhando nos seus olhos. É que a maioria das coisas que fazemos, não fazemos pensando nele. Pelo contrário, se pensássemos nele, muitas das coisas que queremos cometer, nós não cometeríamos. Nós faríamos de tudo para não ofendê-lo, não agredi-lo com os nossos pecados. Tudo que Jesus fez foi pensando em nós. Foi em nosso favor que ele fez isso. O que foi que Jesus fez em nosso favor? Ele se rasgou com uma cortina, de cima a baixo, em duas partes. O que Jesus fez em nosso favor? Ele ofereceu o seu sangue. E este sangue é o novo e vivo caminho. Como é que eu entro? Através do sangue. Como é que eu tenho acesso? Através do sangue. O véu não se rasgou para algo que estava lá dentro sair. O véu se rasgou para alguém que estava do lado de fora pudesse entrar. E essas pessoas somos nós. Por meio do sangue, podemos passar o véu e entrarmos na presença de Deus.
Porque o sacrifício de Jesus, o rasgar do véu, nos recupera o que perdemos em Adão, o acesso. Está ouvindo isso? Diga amém. Agora eu quero fechar. O que é o fechamento? Espero que Deus esteja falando com você. Escute. O que é o fechamento? Todas as vezes que os homens olhavam aquela cortina do templo, quando eles olhavam a cortina do templo, a imagem da cortina, alta e espessa, era separação. Vocês aí e Deus aqui. Uma separação. Os querubins bordados na cortina reforçavam a ideia: você não pode passar para cá, você perdeu o acesso. Como eu disse, a cortina não rasgou para algo de fora, de dentro sair, mas para que as pessoas de fora pudessem entrar, mas elas não podiam. Essa é a imagem da cortina, separação. E o querubim lembrava que o homem pecou no Éden e ele perdeu um privilégio. O homem perfeito perdeu o privilégio de ter acesso ao Deus perfeito. O homem sem culpa, sem mancha, perdeu acesso ao Deus sem mancha, ao Deus santo, ao Deus perfeito. Uau, meu Deus. Agora eu quero fazer o fechamento. Até aqui eu estou falando do que Jesus fez na cruz. O que foi que aconteceu em sua ressurreição? Ou, eu poderia dizer, após sua morte. Porque após sua morte ele também cumpriu o que ele havia dito. Ele não só disse o dia que ele ia morrer, mas Jesus foi a única pessoa que disse o dia que ia voltar. Jesus não disse o dia que ele ia morrer apenas, ele disse: eu vou dizer o dia em que eu vou voltar à vida. E ele voltou à vida na manhã de domingo. Dia como esse, domingo. O que foi que aconteceu na ressurreição? E aqui é onde eu quero fechar essa mensagem. Vai comigo em João, capítulo 20, verso de número 24. João, capítulo 20, verso de número 24. A Bíblia diz assim: estão comigo, diga glória a Deus. Está, encontrou desde Garreino. A Bíblia diz assim, João 20, 24, preste bem atenção nesse texto, aqui é o fechamento. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. E eles disseram: vimos o Senhor. Uau! Jesus ressuscitou, estava vivo, agora estava no meio dos seus discípulos mais próximos. Só que nesse dia, Tomé, que era apelidado de Gêmeo, não estava. Mas todos disseram: nós vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser os meus dedos nela, se a minha mão não tocar na marca em seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente. Dessa vez, Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé: ponha seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Ponha a sua mão na marca do meu lado. Não seja incrédulo, seja crente. Uau! Pastor, o que isso tem a ver com o que o senhor está ministrando até aqui? Simples. Vamos construir a ideia aqui, no que Deus quer nos falar. Quando Tomé gritou: eu só acreditarei se ver as marcas nas mãos e pôr o meu dedo no seu lado, a Bíblia demonstra que Tomé estava vivendo um desvio da fé. Tanto que Jesus não disse: Tomé, cuidado para não se tornar incrédulo. Ele disse: Tomé, não seja incrédulo. Porque é o que ele estava sendo.
Escute, há dois momentos que você precisa separar. Há um momento antes da cruz e depois da cruz. Antes da cruz, os homens viviam baseados na lei. Após a cruz, o homem passa a viver unicamente baseado na fé. O que Tomé não tinha naquele momento? Fé. Fé na coisa principal da nossa vida cristã. O que torna a fé cristã diferente de qualquer outra fé no mundo? É que nós cremos em alguém que voltou à vida. Não há na história da humanidade ninguém que morreu e voltou à vida e permaneceu vivo. Porque até quem Jesus ressuscitou morreu depois. O que diferencia a nossa fé é a ressurreição de Cristo. E o que Tomé não cria que Jesus tinha ressuscitado? Então ele estava desviado. Desviado de quê? Da fé. Estava afastado da fé. Desviado da fé principal. Não estava desviado da fé dos mandamentos de Deus, de que Deus existe. Não. Da fé principal, da ressurreição de Jesus. E é essa que nos salva. É a fé de que Jesus morreu e ressuscitou, ele está vivo. Essa fé que nos salva. E ele estava incrédulo nisso. Agora olha que tremendo. Ele fala para os discípulos, mas Jesus é Deus e continuará sendo para sempre. Quando Jesus aparece sem abrir as portas, ele aparece no meio dos discípulos. Ele traz a saudação comum para todos, mas ele fala com Tomé. E quando ele fala com Tomé, a primeira palavra de Jesus é: Tomé, se aproxime, ponha sua mão nos furos da minha mão e ponha a sua mão no meu lado atravessado. E disse: Tomé, não seja um incrédulo. Aí ele diz o que ele queria de Tomé. Ele disse: Tomé, seja um crente. Creia, Tomé. Não seja um afastado da fé, um desviado da fé. Seja um crente que tem fé. Agora, olha que tremendo. Para que Jesus trouxesse Tomé de volta à fé, Jesus disse a Tomé: se aproxime. O que foi que Jesus disse a Tomé? Se aproxime. Porque imagine, eu fico imaginando Tomé trêmulo, porque ele disse que não acreditava. De repente Jesus aparece no meio deles. E não só aparece do nada, Jesus aparece vivo. O susto que Tomé tomou, e fora a vergonha agora, o rosto rubro, avermelhado de vergonha, cabeça baixa. Mas Jesus disse: se aproxime, Tomé, toque em mim. Toque nas minhas chagas, toque na minha ferida, se aproxime de mim. Porque, Tomé, escute, Tomé, o meu corpo ferido, machucado, é a nova imagem. Quando você olhava para aquela cortina inteira com 2 querubins, era a imagem da separação, era a imagem de que você não tinha acesso. Olha para mim, eu sou a nova cortina, e essa cortina está rasgada, essa cortina está ferida, essa cortina está machucada, porque eu sou a nova imagem, eu sou a imagem da aproximação, eu sou a imagem de que você tem acesso. Jesus é a nova cortina. A Bíblia diz a cortina nova, a Bíblia diz em Hebreus 10, a nova cortina que Jesus rasgou é a sua carne. Aquela ali era só sombra. A verdadeira cortina, o verdadeiro véu do templo que é o céu, e a Bíblia fala isso no livro de Hebreus, que há um santuário no céu, qual Jesus apresentou o seu sangue, porque o santuário da terra é só uma sombra, é uma projeção. Há um santuário no céu, qual Jesus apresentou o seu sangue, e é esse que temos acesso ao santuário do céu, ao trono de Deus, ao trono da graça, podemos apresentar confiadamente, por causa do sangue que foi derramado, porque o véu
rasgou, porque o pão rasgou em duas partes. Então, todas as vezes que eu olho para Jesus e vejo o seu corpo ferido, suas mãos atravessadas, seus pés, e a ferida aqui do lado, ó, escute, estava ali, se não foi uma simulação, a ferida estava ali, Tomé pôde tocar. Eu não sei se você já parou para pensar, Jesus é o único da Trindade que tem um corpo. O Pai não tem corpo. O Espírito Santo muito menos. Ele mora dentro de você. Ele mora no seu corpo, dentro do seu espírito. A única pessoa da Trindade que tem um corpo, quem? Jesus. Por quê? Porque ele é a nova imagem. Quando eu olho para Jesus, eu vejo a cortina rasgada, a carne dele rasgada, e eu me lembro que, ao contrário da outra cortina que dizia não ultrapasse, você já foi em alguns lugares que tem lá uma placa escrito área restrita, você sabe que você não pode passar. Em Jesus não está escrito área restrita, em Jesus não está escrito não ultrapasse, pelo contrário, Jesus disse se aproxime. A cortina, separação. A carne de Jesus, aproximação. Os querubins diziam, era a imagem que representava, o homem perdeu o acesso. Jesus diz, o meu sangue, eu te devolvo o acesso. Você pode entrar. Então escute o que eu quero te dizer hoje. Eu falei isso também na sexta-feira. Como eu disse, eu estou te convidando a voltar lá depois que eu ouvir essa mensagem. A imagem que nós temos mais forte na nossa vida é a imagem que vai nos conduzir. Eu vou repetir isso, olhando nos seus olhos. A imagem mais forte que você tem dentro da sua cabeça, na sua mente, esta é a imagem que vai conduzir você. Se a imagem mais forte dentro de você, eu falo principalmente com você que está afastado do Evangelho, está desviado. Se a imagem que você tem mais forte dentro de você é a imagem da separação, você nunca vai voltar para lá. Porque significa que todas as vezes que você imaginar voltar, essa imagem vai se erguer novamente e vai dizer, culpado, condenado, não merecedor, errado demais, fraco demais, sem força para voltar, sem vontade. Vai vir um monte de argumento. Por quê? Porque a imagem mais forte é a da separação, é a que está te conduzindo. Você ainda tem imagem da cortina inteira. Somos conduzidos por imagem, não tem jeito. Foi o que aconteceu com Eva. Enquanto Eva tinha a imagem de Deus conduzindo a vida dela, ela agiu de um jeito. Quando o diabo conseguiu plantar uma nova imagem na cabeça dela, dela comendo fruto e sendo igual a Deus, conhecedor do bem e do mal, que era uma mentira, mas quando o diabo conseguiu plantar uma nova imagem, ela foi conduzida pela nova imagem que agora tinha na cabeça dela. Ela ainda não tinha comido o fruto, mas já tinha engolido a mentira. Antes dela morder o fruto, a nova imagem já existia dentro da cabeça dela. Foi a nova imagem que conduziu ela ao fruto. Somos conduzidos pela imagem que temos. Se você se vê como um fracassado, vai viver como um fracassado. Se você se vê como um desgraçado, vai viver uma vida desgraçada. Se você se vê como um miserável, vai viver como um miserável. Se você se vê como um não merecedor, é assim que você vai viver, sem merecer nada. E tudo isso, todos esses pensamentos vêm desta imagem da separação. E é onde o diabo quer que você permaneça. Por isso que mensagens como essa são importantes, onde nós tiramos o véu para enxergarmos Jesus nas Escrituras. Escute, eu desafio você, leia a Bíblia e me mostre na Bíblia dizendo que é qualquer mensagem que gera fé. Não é qualquer mensagem que gera, nem toda pregação gera fé nas pessoas. Que é isso, pastor? É isso mesmo. Quais são as pregações que geram fé? As pregações sobre a revelação de Jesus Cristo,
da sua graça e da sua justiça. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir as boas novas de Jesus Cristo. Mensagens em que Jesus não é o centro não geram fé em você. A fé correta gera o viver correto. Você tem muitos crentes perdidos que ouviram um monte de coisa em que Jesus não era o centro. Esse tipo de mensagem não gera fé. O Evangelho, as boas notícias, tem tudo a ver com Jesus. Porque a boa notícia é a sua morte e a sua ressurreição. Mas não somente isso, é a salvação que Ele nos dá gratuitamente por meio da sua graça. Ele nos torna justos diante de Deus e nos devolve tudo que Adão perdeu, dentre elas o acesso. Hoje eu tenho acesso. Então não tem desculpa para você hoje não voltar para o Senhor. Não há desculpa para você hoje não restaurar o seu relacionamento. Por quê? Porque nada te impede. Olhe para Jesus. Esse é o desafio desta manhã, olharmos para Jesus. Olhamos para muita coisa, olhamos para homens, olhamos para muitas coisas, mas não olhamos para Cristo. Ao olhar para Jesus, veja o corpo dele ferido, e não seja incrédulo, seja crente. Creia no que ele está vivo hoje, e que ele é a imagem da aproximação. A cortina era a imagem da separação, ele é a imagem da aproximação. Este é o dia, esta é a hora, é o momento, é Páscoa. Glória a Deus, Jesus está vivo. Aleluia, ele ressuscitou dentre os mortos. E se eu olhar para ele, apenas para ele, a Bíblia diz: olhai para ele e os rostos serão iluminados, seus rostos não serão confundidos. Se eu olhar para Jesus, minha cara, meu rosto será iluminado. E a Bíblia diz que quando olhavam para Moisés, viu uma glória, mas a glória de Moisés foi esvanecendo, foi se apagando, porque era a glória que deveria existir, mas era uma glória temporária, porque era a glória da lei. Mas vindo Cristo, há uma glória muito maior na graça, que nunca vai se acabar. Se houve glória na lei, que era temporária, imagine a glória hoje no tempo da graça, que é permanente. Deixe hoje o seu rosto ser iluminado. Receba hoje o conhecimento de Cristo. Deixe hoje essa palavra ir no mais profundo do seu ser. O que Adão perdeu, que era o acesso. Eu não sei se vocês sabem, deixa eu contar sobre a questão de acesso. Os dois homens que morreram ao lado de Jesus eram criminosos. Vocês acham o pior ser humano da terra? Os dois homens que estavam lá de Jesus eram criminosos, condenados à morte. Não sei se vocês sabem, não é porque eles eram criminosos que morriam. Morrer numa cruz era para crimes graves. Estavam ali dois criminosos morrendo na cruz, e um deles disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus disse: em verdade vos digo, que ainda hoje estarás comigo no jardim. O que é o jardim? O paraíso. O que é o jardim? O paraíso. Jesus disse que o paraíso é o jardim no original. Ainda hoje estarás comigo no meu jardim. Nós podemos hoje ter acesso à presença de Deus, sem barreiras. Quero convidar você a orar comigo nesta noite. Vamos orar juntos, em nome de Jesus. Vamos orar e pedir a Deus que faça algo maravilhoso em nossa vida. Meu Deus, que manhã abençoada. O véu se rasgou em duas partes. O pão se rasgou em duas partes. A carne de Jesus foi rasgada ao meio, e o seu sangue verteu. O sangue que hoje é o novo e vivo caminho. Tem acesso por meio do sangue. Uau, que tremendo. Eu quero orar com você e quero orar por você. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Ligue sua fé agora. Querido Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome.
Oh Jesus, nós te engrandecemos, obrigado pela tua obra na cruz. Obrigado porque o Senhor rasgou o véu do templo em duas partes, do alto a baixo. Mas Hebreus diz que o Senhor fez isso em nosso favor. E que o véu que o Senhor rasgou foi sua carne. Meu Deus, aquela cortina antes era a imagem da separação. Mas quando eu olho para a sua vida, como o Senhor fez com Tomé na sua ressurreição, e disse: se aproxime, Tomé. Não seja incrédulo, seja crente. O teu convite é sempre da aproximação. E hoje queremos nos aproximar de Ti. Não importa, Senhor, quanto tempo eu fiquei afastado do Teu Evangelho, 1 ano, 2, 5. Há pessoas que, quem sabe, estão afastadas há 10 anos do Evangelho. Há mais de uma década afastados. Mas basta hoje olharem para o Senhor e trocarem a imagem de separação pela imagem da aproximação. Basta hoje trocar essa imagem. Eu oro para que essa imagem seja trocada agora, que os teus filhos vejam o Senhor. Hoje eu oro para que cada filho, cada filha tenha a revelação de Jesus e veja o seu corpo ferido, machucado. O Senhor é o único da Trindade que tem um corpo, e Ele continuou com as marcas para mostrar o sacrifício e mostrar que o véu foi rasgado e o sangue foi derramado, e que por meio deste sangue hoje eu posso voltar. Meu Deus, hoje eu decido retornar à Tua presença. Hoje eu decido retornar ao Senhor. Meu Deus, quebra hoje da minha vida, toda imagem de separação, todo pensamento, Senhor, de que eu não posso estar em Tua presença. Pelo contrário, é onde eu devo mais estar, é para onde eu devo correr. Não há mais uma placa dizendo não entre, pelo contrário, é uma placa dizendo seja bem-vindo. E eu passo hoje do véu, eu vou para além do véu por meio do sangue. Hoje eu recebo este sangue sobre a minha vida, recebo este sangue na minha casa, na minha família. Toda a minha casa se aproxima de Ti, todo o meu lar se aproxima de Ti. Minha casa recebe hoje a imagem da aproximação. Todos os meus filhos, marido, esposa, irmãos, meu lar hoje recebe a revelação de Jesus e percebe que podemos nos aproximar. Não há uma distância, é uma aproximação. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício, pela Sua morte e pela Sua ressurreição. Em Teu nome, amém. Glória a Deus. Eu quero que você escreva aí agora. Se você estava afastado, escreve aí agora: eu voltei. Faça essa declaração agora de fé. Eu voltei. E voltou para nunca mais se afastar. Não importa quanto tempo você estava distante. Alguém aí agora que está me ouvindo, que estava afastado, mas entendeu essa mensagem, entendeu o convite de Jesus. Escreve aí agora: eu voltei. Escreve aí agora. Se você está voltando, está retornando, escreve aí agora: eu voltei. Escreve aí agora. Deixa o Senhor ver publicamente essa sua decisão de dizer: eu voltei. É como um apelo na igreja. Estamos na igreja, estamos na presença do Senhor. Você está dizendo: eu voltei. Escreve agora. Se há alguém aqui, porque eu quero orar com você, por você, quero abençoar a sua vida. Não importa quanto seja, podem vir escrever: eu voltei. Uau, que tremendo nessa mente de Páscoa. Deus abençoe sua vida. Você que está dizendo aí agora: eu voltei. Deus te abençoe seu lar, sua casa. Eu creio que tudo será diferente, porque a partir de agora você vai ouvir mensagens que vão revelar Cristo. Sua fé vai se tornar forte. Sua fé não estará em homens, sua fé não estará em circunstâncias, não, sua fé estará firmada apenas em Jesus, e Ele vai se revelar a você. E todas as vezes que você olhar para Ele, seu rosto será iluminado. Você não terá uma imagem de separação, terá uma imagem de aproximação. Deus abençoe. Seja bem-vindo de volta. Seja bem-vindo à família de Deus. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Aleluia. Glória a Deus. E quanto aos demais que estão ouvindo aí, escreve aí agora o que foi que você aprendeu hoje. Escreve aí agora o que foi que você aprendeu. O que foi que você recebeu. Escreve aí hoje, agora aí. O que você recebeu.
Qual de toda a mensagem, o que foi que você recebeu, o que foi que entrou em você? Escreve aí agora, escreve o que foi que você recebeu, dá esse testemunho. Nós vamos dar testemunho. Hoje é Páscoa, é dia de dar glória a Jesus. Dá glória a Jesus agora. O que foi que você recebeu na mensagem? Escreve aí agora. O que foi que Jesus te falou? O que foi que você recebeu da palavra hoje? Qual foi a parte que mais impactou sua vida? Escreve, vai escrevendo aí agora. Escreve, vamos ter esse momento agora de testemunho. Testemunho é importante, irmãos. Às vezes a gente não dá importância, mas dá testemunho importante. Testemunho da glória a Deus. A Bíblia diz que quando os homens recebiam milagres na Bíblia, eles levantavam memoriais para que as gerações futuras perguntassem: o que é esse memorial? E pudesse dizer: foi o Senhor que abriu o Jordão, foi o Senhor que nos tirou do Egito, foi o Senhor que abriu o mar. Havia memoriais. Então escreve agora, dá testemunho do que Deus fez na sua vida esta manhã, do que Deus te falou. Dá testemunho hoje, dá testemunho, mas é importante. Vai abençoar pessoas que vão estar ouvindo o seu testemunho, vai abençoar a fé de outros. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, amém. Continua aí escrevendo o seu testemunho, dando glória ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Pegue agora aí seu pão, seu suco de uva. Nós vamos ter um momento agora da ceia do Senhor. Meu Deus, que alegria. Imagine, se a ceia do Senhor já é tão linda, imagine fazer a ceia no dia de Páscoa, no dia em que celebramos a morte e ressurreição do Senhor, no momento em que passamos da morte para a vida. Significa a palavra Páscoa. Páscoa significa passagem. O anjo da morte passou por cima. A nossa Páscoa é Jesus. Passamos da morte para a vida. Passamos de um lado da cortina para o outro. O lado exterior para o lado interior. Estamos hoje na presença de Deus. Nem pegue seu pão, pegue seu suco de uva e nós vamos cear juntos. Nós somos uma família na fé, irmãos. Não sei se você tem alegria de fazer parte de uma igreja, fazer parte de ter irmãos, de ter pastores. É uma alegria grande fazermos parte de um rebanho, sermos uma família na fé. Essa família aqui não é perfeita, nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeito, irmãos. Não espere perfeição do seu pastor, dos seus pastores. Nós somos gente. Não espere perfeição de nós. Por favor, que a gente vai acertar sempre. Não vamos. Na verdade, nem queremos. Sabe por quê? Porque sua fé não deve estar centrada em mim, deve estar no Jesus que eu prego. O que você precisa ouvir é a mensagem que o seu pastor traz, mas você deve pôr a fé no Jesus que seu pastor te ministra, seu pastor te ensina na palavra. Sua fé tem que estar em Jesus. Ele é que é o meu Salvador, é o seu Salvador. Amém? Então nós vamos tomar da ceia. Deixa eu te dar uma palavra agora sobre a ceia. Duas coisas eu quero te dizer. Nós vamos orar pelo pão, pelo suco de uva e nós vamos tomar. A Bíblia diz que Jesus fez essa declaração no dia antes, no momento antes da sua entrega à cruz. Jesus disse: tomem este pão e repartam entre vocês. Este é meu corpo, que é partido, que é entregue por amor a vocês. E tomem também deste cálice, bebam dele todos, porque este é o sangue da nova e eterna aliança. O pão sinaliza o corpo, o suco de uva, o vinho sinaliza o sangue. Agora, a parte mais importante do texto diz: façam isso em memória de mim. Como eu disse, passamos muito da nossa vida pensando em muita gente, menos em Jesus. Não lembramos dele, mas ele passou a sua vida toda fazendo tudo em nosso favor, pensando em nós. E agora nós vamos tomar essa ceia pensando nele, lembrando dele, sendo grato a ele, dizendo: obrigado, Jesus. Ele disse: façam isso em memória de mim. Meu irmão, quando a gente toma da ceia, nós estamos anunciando a morte e a ressurreição de Jesus até que ele venha.
isso que é tão importante a ceia na igreja. É um anúncio. Então nós vamos tomar do pão e do cálice com essa certeza. E outra coisa também que eu quero crer hoje com você: enquanto estivermos tomando da ceia, vamos crer que estamos assimilando a vida de Jesus. Há pessoas aí do outro lado que estarão sendo curadas. Enquanto estivermos tomando da ceia, estaremos declarando que em Cristo nós somos feitos justiça. Os nossos pecados foram apagados, perdoados na cruz, as nossas maldições, nosso corpo está sarado. Enquanto tomamos da ceia, nós estamos lembrando de Jesus, sendo gratos a Ele pela obra. Mas enquanto estamos pensando em Jesus, assimilando a vida dele, há pessoas aí que estarão sendo curadas. Eu não sei qual é a enfermidade que você está atravessando, não importa qual seja, Jesus é poderoso para te curar hoje. Este é o último dia da sua enfermidade. Você será curada hoje, em nome de Jesus, enquanto tomamos da ceia. Eu creio nisso. Vamos agradecer, querido Deus. Agradecemos pelo pão. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz, pelo seu corpo que foi partido. Como a cortina, o seu corpo foi rasgado ao meio. Como o Senhor rasgou o pão ao meio na ceia. Te agradecemos por este pão que hoje declaramos que foi partido por nós na cruz, teu corpo. Obrigado pelo teu sacrifício, Jesus. E pão fala de mesa, pão fala de comunhão. Obrigado porque hoje temos comunhão contigo. Somos um só. Obrigado, Jesus, em teu nome. Amém. Vamos comer do pão em nome de Jesus. Graças te damos, Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado, Jesus. Graças te damos. Da mesma forma, vamos tomar do cálice. Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor, ao partir o teu corpo, rasgar o véu, o que verteu do Senhor foi seu sangue, foi sua vida. O Senhor deu a última gota de sangue por nós. Obrigado, Jesus, porque ninguém podia me amar desse jeito, desta forma. Eu, pecador, mas o Senhor me amou quando ninguém mais podia. O Senhor me amou de tal maneira que o Senhor deu sua vida por completo. E o Senhor não estava pensando em ti. O Senhor jamais iria para o inferno, mas eu sim. O Senhor pensou em mim para que eu não estivesse condenado para sempre. Mas a pior condenação não é o inferno. A pior condenação era viver para longe sem acesso. Viver para sempre longe de ti, da tua presença. Meu Deus, que vida miserável viver longe de ti. Viver sem sentir a tua presença. Viver sem sentir o teu Espírito. Meu Deus, que vida horrível, terrível. Meu Senhor Jesus, obrigado pelo seu sangue que me lava, que me purifica de todo pecado. Obrigado pelo teu sangue que me dá hoje livre acesso. Hoje eu posso entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho aberto por meio do teu sangue. Obrigado, Jesus, porque hoje eu me torno justiça em ti por meio da fé. Sou declarado sem culpa, sou declarado inocente diante de ti, porque fui justificado por meio da fé. Hoje o meu corpo é sarado e eu recebo a sua vida em mim, em teu nome. Glória a Deus. Vamos celebrar o Senhor. Precioso sangue se derramou. Faça essa declaração nesta manhã. Precioso sangue fluiu por amor.
você não está frequentando nenhum lugar, ou você também não esteve em algum lugar e se afastou. Você é um convidado especial. Alguém convidou você, alguém, quem sabe, mandou o link para você. Você está ouvindo esta mensagem, essa ministração. Você chegou aqui de alguma forma. Eu quero te dizer que essa forma que você chegou aqui foi o Espírito de Deus, o amor dele por você. De alguma forma você está ouvindo essa mensagem. E você nunca foi um crente, uma crente em Jesus, mas demonstra hoje um grande carinho, um grande amor por Ele, está ouvindo aqui a mensagem. Mas você deseja dar um passo a mais em colocar sua fé nele para ser salvo, receber este sangue que vai perdoar os seus pecados e te dar livre acesso. Então nessa hora eu quero orar por você. Querido Jesus, eu oro pelos aqueles que estão ouvindo a mensagem, não somente agora na transmissão ao vivo, aqueles que vão ouvir depois pela transmissão no YouTube, que vão ouvir em qualquer momento esta mensagem. Eu oro para que o Espírito do Senhor faça uma obra nesse coração, na vida deste homem, dessa mulher. Quem sabe alguém que está vivendo um tempo de tristeza, de luto, de abatimento, de depressão, de ansiedade. Quem sabe alguém que está procurando uma saída, procurando uma porta. O Senhor é esta porta, o Senhor é esse escape. E hoje eu oro para que cada um agora, ao ouvir esta palavra, decida receber o Senhor em seu coração. Oro para que sejam transformados em novas pessoas. Oro pelo novo nascimento desses homens, dessas mulheres, desses jovens, que sejam transformados em novas pessoas. Que a salvação hoje se estabeleça sobre suas vidas. Deus abençoe com essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.
Quantos hoje querem entregar sua vida a Jesus? Escreve aí agora, eu aceito. Escreve aí, você quer receber Jesus em seu coração, na sua vida? Você entendeu essa palavra? Você quer Ele na sua vida? Diga agora, eu aceito, eu aceito. Pode escrever aí. Escreve. Eu quero conhecer você. Se alguém que decide fazer isso, escreve aí, eu aceito. Senti no meu coração de orar. E se alguém, essa é a sua oportunidade, você pode também fazer essa declaração, dizer, eu aceito, eu aceito. Você pode escrever agora. Uma oportunidade também que o Senhor está nos dando, de que a palavra possa alcançar o coração de alguém que precisa receber salvação. E onde você está, você pode hoje decidir receber a salvação por meio de Jesus, dizer, eu aceito, eu aceito. Antes de finalizarmos este culto, você pode fazer isso. Amém? Glória a Deus. Quantos foram abençoados nessa manhã, diga aleluia. Quantos foram abençoados nesta manhã, diga glória a Deus. Deus falou com você, ministrou a seu coração, te trouxe hoje vida. Isso é tremendo. Podemos continuar sempre assim, entregando nossa vida a Jesus para servir. Não somos perfeitos, mas nosso coração é dele, nossa vida é dele. Podemos ser uma bênção nas mãos de Deus se entregarmos nossa vida a Ele. Que a nossa vida seja sempre assim, para anunciar sua morte e ressurreição. Para isso nós existimos, como igreja, como família, como casa. Existimos para anunciar sua morte e sua ressurreição. Obrigado, Jesus, porque hoje é Páscoa. Obrigado pela sua morte, pela sua ressurreição. Somos gratos. Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém pode dizer aleluia? Que bom, que alegria. Juntos podemos celebrar ao Senhor. Nessa hora nós vamos dar continuidade à nossa celebração a Deus, domingo de Páscoa. Vamos agora entregar nossa oferta. Entregar nossa oferta, nosso dízimo, plantar uma semente. Seja generoso. Olha como Jesus foi generoso na cruz. Ele deu toda a sua vida. Ele derramou até a última gota do seu sangue. O que podemos dar ao Senhor, diz a Bíblia, por todos os seus benefícios? Entregue agora ao Senhor seu dízimo, sua oferta. Entregue agora a Deus sua semente a Deus. Para você que está acompanhando pelo Instagram, na nossa bio tem um link. Você pode ir no link na nossa bio, clica lá, você vai ser transferido para uma página segura e pode entregar a sua oferta por débito, crédito, por boleto. Fique à vontade, faça a sua doação, entregue seu dízimo, plante uma semente. Se você está acompanhando pelo YouTube, vai aparecer um QR Code na sua tela. É só você aproximar seu celular e você vai ser transferido para uma página segura também, onde você pode entregar seus dízimos, sua oferta, plantar sua semente, fazer sua doação. Amém? Faça isso. Plante uma semente hoje no altar de Deus. Entregue ao Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida hoje. Você que está abrindo seu coração para Deus, entregando sua vida ao Senhor. Você que entregou sua vida como oferta, e hoje nós vamos entregar também nossos dízimos, ofertas, entregar nosso coração a Deus como oferta ao Senhor. Vamos fazer isso em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Levante suas mãos para o céu. Eu quero abençoar sua vida nesse dia especial. Que o Senhor abençoe sua vida, abençoe sua casa com grande paz, com grande prosperidade. Derrame favor, derrame graça, derrame justiça. Que o sangue de Jesus esteja sobre sua casa, nos umbrais da sua porta, na sua cabeça, na cabeça dos seus filhos, marido, esposa, irmãos, pai e mãe, protegendo, livrando-os de todo mal. Que Deus abençoe sua casa com grande paz e prosperidade, que você não sinta falta de nada. Hoje eu oro para que Deus abasteça a sua casa, que Deus abençoe o das suas mãos, prospere seu trabalho, sua empresa, prospere seus negócios, que Deus te dê ideias criativas, ideias de novos negócios, que Deus te ensine a empreender, a produzir riqueza, porque a palavra de Deus diz, é o Senhor que vos dá inteligência para produzir riqueza. Que Deus te dê inteligência para você produzir riqueza, que você prospere no meio da crise, prospere no meio da escassez, porque a mão do Senhor é sobre você. Te abençoo hoje em nome de Jesus, paz e prosperidade em sua vida, amém e amém. Aleluia. Beijo no seu coração, beijo na sua vida hoje. Receba o nosso abraço, nosso carinho. Nós estamos muito felizes de poder estar juntos aqui. Nos vemos novamente na quarta-feira, às 19h30, no culto de quarta. Estamos ministrando sobre sacar a sabedoria para sermos bem-sucedidos.
Tem sido tremendo, tem sido sacar sabedoria para sermos bem sucedidos. Quarta-feira, 19h30. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração e que a graça esteja com você. Vamos encerrar esse culto celebrando ao Senhor. Vamos celebrar a Deus. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele viveu, ressuscitou, declare pra sempre. Continue celebrando essa ressurreição do Senhor. Beijo no seu coração. Tchau, tchau.